e Luke Skywalker, que acabou reencontrando seu pai, Anakin Skywalker. E não, essa história não é do Legends, ela é do cânone. Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e, galera, hoje eu vou comentar com vocês sobre esse encontro épico que teve entre os dois, né? Um reencontro que com certeza é algo que a gente gostaria de ver muito nos cinemas. Mas antes, caso você seja novo, caso você seja nova, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu me chamo Lorenzo e aqui nós falamos muito, mas muito de Star Wars, dentre outros assuntos que está dentro da cultura pop. Então eu já peço de antemão para que você possa deixar seu like, possa se inscrever aqui no canal e também ative os sininhos para as notificações, porque toda semana eu coloco pelo menos 2 vídeos falando sobre Star Wars e sobre esse grande universo que nós tanto gostamos, de uma galáxia muito, muito distante. A série da Ahsoka nos mostrou um dos encontros mais épicos assim de toda a saga Star Wars, né, que foi o Anakin reencontrando a sua antiga Padawan e ensinando uma última lição para ela. Mas não foi só para Ahsoka que o Anakin ele apareceu, ele também apareceu para Luke Skywalker. E o evento que aconteceu, o evento em que ele apareceu para o Luke Skywalker, aconteceu nos livros e especificamente nesse livro aqui, Star Wars Shadow of the Sith, que é um livro que ele é inédito ainda aqui no Brasil, e ele é um livro que ele se passa 17 anos depois do Retorno do Jedi, ou até mesmo 13 anos antes do Despertar da Força. E aqui a gente vê aquele momento em que é mencionado lá no episódio 9, lá na Ascensão Skywalker, quando o Luke e o Lando eles estavam indo atrás do Oki de Beston, o Oki de Beston que virou o assassino Sith, que ele está sendo bem mencionado ultimamente lá nas HQs que estão saindo agora do Darth Vader. Então de início ele trabalhava para o Darth Vader e depois ele acabou trabalhando diretamente para o Palpatine. E aqui o Luke ele está tentando descobrir sobre Exegol. A verdade é que o Luke sabe muito pouco, mas muito pouco mesmo sobre Exegol, porque os registros que ele pegou dos Jedi não tinham nada muito concreto sobre Exegol, tinha poucas coisas e esses registros eles foram se perdendo com o tempo. Então, assim, muitos Jedi provavelmente conheciam sobre Exegol, só que acabou que eles não registraram, ou até mesmo os Siths acabaram pegando esses registros justamente para eles ficarem escondidos, o que é uma explicação de o porquê tanto o Luke quanto outros Jedi nunca ouviram falar sobre Exegol. E o interessante é que o Imperador ele falou sobre Exegol com Vader, lá naquele quadrinho que também é um dos quadrinhos que estão saindo agora, que é aquele Darth Vader em chamas. Eu fiz um vídeo falando sobre ele, vou deixar até ele aqui nos cards. Então assim, no momento o Luke ele está tentando descobrir a localização de Exegol, e aí ele vai para o Templo Jedi lá em Tython. Tython que apareceu no canon, apareceu lá na segunda temporada de The Mandalorian, quando o Din Djarin levou o Grogu, né, e deixou o Grogu em cima daquela pedra pro Grogu poder sintonizar, né, ter uma força ainda maior para chamar a atenção de algum Jedi para basicamente falar: oi, eu existo. Então o Luke ele acabou indo nessa mesma pedra lá em Tython e assim ele foi, a aura dele, né, a alma dele foi meio que teletransportado para Exegol, e nesse momento acabou aparecendo 9 espectros do lado sombrio. Só que era muito estranho, o Luke achava muito estranho esses espectros pelo simples motivo de que eles não tinham a força. Então, que nem no episódio 5, no Império Contra-Ataca, o Yoda ele fala que a força é o que nos cerca, a força ela está em uma árvore, ela está numa pedra, todos os seres vivos possuem a força, inclusive os droids. Os droids eles têm a força rodando sobre eles, só que esses espectros do lado sombrio eles não tinham nada. E nesse momento esses 9 espectros, cada um puxou o seu sabre de luz e eles variavam entre um sabre de luz preto e um sabre de luz vermelho. E o Luke ele empunhou seu próprio sabre de luz e ele acabou enfrentando esses espectros. Só que acontecia que o Luke ele não acertava os espectros. Na verdade ele via que o seu sabre ele passava por eles, mas assim eles ainda conseguiam digladiar entre um sabre e outro, semelhante ao que acontece com o próprio Luke lá nos últimos Jedi, na batalha que ele tem contra o Kylo Ren. Eles acabam digladiando entre eles, né, com sabres de luz, mas o Kylo Ren ele acaba não acertando o Luke, e é isso que acontece com
os espectros, e em determinado momento o Luke ele estava cercado pelo espectro, até que ele foi atingido por uma luz muito poderosa, e essa luz acabou fazendo com que o Luke caísse para trás, e ele viu uma figura, né, com um capuz e um sabre de luz azul. De início, ele chegou a pensar que fosse o seu antigo mestre Obi-Wan Kenobi, ou Ben Kenobi, como ele mais chamava. E acontece que esse personagem ele acabou enfrentando os espectros e acabou salvando o Luke, só que na verdade esse fantasma da força que apareceu era nada mais nada menos do que seu pai, Anakin Skywalker. E Anakin ele acabou enfrentando os espectros e acabou salvando a própria vida de Luke. Só que o interessante é que essa não é a primeira vez que Luke entra em contato com o Anakin. Nesse livro aqui, Star Wars The Secrets of the Jedi, aqui é basicamente um registro, né, em que o próprio Luke Skywalker faz através das pesquisas que ele fez, dos registros que ele tem dos antigos Jedi, né, é como se fosse também uma espécie de diário. E nele, ele diz que após a destruição da segunda Estrela da Morte, ele ainda continuou em contato, recebendo orientações do Anakin, do Obi-Wan e do Yoda, só que ele acabou se desligando deles, acabou não recebendo mais orientação deles a partir do momento em que ele se desligou com a força. Então a gente não sabe mais ou menos, né, como que eram essas orientações que o Anakin, que o Obi-Wan e o Yoda davam para o Luke, mas ele recebia cada vez mais orientações deles até ele se tornar um grande mestre Jedi. Mas é isso, galera, esse foi o encontro de Anakin e Luke. Eu gostaria de ver muito esse encontro deles assim novamente no cinema. Quem sabe nesse filme do Dave Filoni, quem sabe ele não pega o Luke Skywalker e acaba fazendo uma ponte e o Anakin acaba aparecendo também. Cara, ia ser muito da hora, cara, ia ser aquele encontro épico, como foi o encontro do Anakin e da Ahsoka. Mas eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever e também comentem aqui abaixo se você sabia desse reencontro entre o Anakin e o Luke. O que você acha? Você gostaria de ver esse encontro lá nos cinemas? Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui!